Vamos dar sequência ao nosso 4º congresso, com a mesa de Política Nacional dos Meios Consensuais em debate. Para presidir a mesa, Dr. Marco Lorenzini, coordenador acadêmico deste congresso, bacharel, mestre e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, as nossas arcadas de São Francisco, especialista em Direito Internacional pela Faculdade de Direito de São Paulo, também pela USP, membro do NEMESC. O NEMESC, para quem não conhece, é o Núcleo de Estudos de Mecanismos de Solução de Controvérsias da Faculdade de Direito de São Paulo. Membro e tesoureiro do CBPEG, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Judiciais, também membro do FONAME, e é advogado militante no escritório do Luiz Olavo Batista Advogados. E, além de tudo, Marco é nosso querido amigo, pessoa que a gente admira muitíssimo. Junto com ele, doutora Sandra Garcia de Oliva Bayer, vice-presidente desta comissão, também coordenadora acadêmica deste congresso, mediadora, advogada colaborativa e professora universitária, bacharel, mestre e doutora em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, professora de mediação e arbitragem da FMU e do IBMEC, né? Do IBMEC, sócia fundadora do Instituto DACOR de Mediação. Completando essa mesa, nossa querida doutora Cláudia Bernasconi, conselheira estadual, presidente da Comissão Permanente de Direitos e Prerrogativas da OAB de São Paulo, advogada também pela Faculdade de Direito de São Francisco, sócia do Joyce Heusen Advogados Associados, associada à ASP, e integrante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, e do Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa, IDDD. Cláudia, ontem falamos sobre o Rodas, que você participou conosco, e que, de fato, ele é um marco ali no Rodas, porque a gente ali conseguiu abordar temas extremamente relevantes para o exercício da advocacia e para os advogados que atuam como mediador. Então, mais uma vez, te agradeço pela participação naquele Rodas. Eu que agradeço. Muito obrigado. Marco, com você. Na frente de vocês tem uma autorizaçãozinha de uso de imagem, porque esse congresso está sendo gravado e será o 3º Janus. A Célia... Quer sentar à mesa, Célia? Agradecer a presença da conselheira Cláudia Bernasconi, presidente, né, da Comissão de Prerrogativas. Qual é a ideia dessa mesa, Cláudia, que eu acho que é importante? A gente está falando hoje na reforma do Judiciário, né? Nós trazermos subsídios desse debate, desta mesa e da mesa seguinte que virá, para trazer informações, levar informações para a comissão que trabalhará a reforma do Judiciário. Então, a ideia é pensar prerrogativas nessa perspectiva dessa e tudo que está perturbando, que eu acho que é importante. Obrigada, gente. Um abraço. Aliás, poderiam brigar por um assento nessa turma aí, né? Bom dia a todos mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui diante de colegas e também os que nos ouvem virtualmente, tá bom? Como nós já estamos muito atrasados em relação à nossa agenda, eu vou passar para a doutora Cláudia inicialmente já fazer suas considerações e para iniciar a conversa. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Eu que agradeço muitíssimo o convite, fiquei muito honrada. Como o Zé conversou conosco agora há pouco, eu fiquei assim, muito feliz de participar daquela roda de conversa e acho que eu sou uma pessoa que sou mais conversadora do que palestrante. Eu não sei fazer palestra, eu sei contar das coisas que
que a gente tem vivido na Comissão de Prerrogativas, muito mais uma conversa mesmo do que uma palestra sobre prerrogativas. Então, queria primeiro dizer que fiquem todos à vontade para me interromper e para perguntar o que entenderem adequado, porque eu acho que é assim, para mim é mais fácil e mais rico o debate, mesmo porque as experiências dos advogados e o que eles vêm vivendo com relação à prerrogativa são muito diferentes em cada uma das áreas. Então, é muito, muito importante que a gente também ouça de vocês a experiência que vocês têm vivido com relação aos direitos e prerrogativas na atuação de cada um. Eu sou a primeira mulher presidente da Comissão de Prerrogativas, coisa que me orgulha muitíssimo, e como eu conto normalmente, quando eu cheguei na comissão, me foi uma grande descoberta sair daquela bolha que eu tinha de conhecimento da advocacia criminal e aprender um pouco sobre as dificuldades e necessidades de outras áreas da advocacia, como também deve ser a área de quem atua na mediação, não é mesmo? A gente tem tido problemas que são recorrentes e que, de vez em quando, viram grandes hits na comissão. Então, você tem hoje um dos problemas mais graves que a gente tem sentido e vivido lá, é a dificuldade em gravar atos judiciais. Os juízes têm tido muita... têm sido muito... evitam que seja autorizada a gravação das audiências e de atos judiciais, especialmente com relação ao Tribunal do Júri, por conta de utilização que tem acontecido de forma indevida em mídias sociais, redes sociais, desses atos, né? A gente tem, mesmo no caso da mediação, a gente não pode perder de vista que a gente tem que ter respeitados e garantidos os direitos dos advogados, porque, como eu sempre digo, a prerrogativa do advogado, ela não é do advogado, é do cliente e da forma que você pode, a partir daí, garantir todo o direito de defesa e todas as formas de defesa que um cliente pode ter. Então, quando você tem uma prerrogativa eventualmente violada, você não tem a liberdade de trabalho, a liberdade de exercício de defesa que tem que ser garantido sempre, em qualquer circunstância. Além disso, eu acho que, pelo que eu pouco entendo de mediação, vocês têm, às vezes, alguns procedimentos em que não seria necessária a participação de um advogado diretamente em cada um dos eventos, o que, por vezes, pode também ser um problema, porque a gente deveria ter garantida sempre a presença de advogados em atos que tenham reflexos no judiciário, que isso pode ser um problema, e isso, claramente, seria, de alguma forma, uma violação da prerrogativa, da garantia de você ter o advogado ali acompanhando aquele ato, aquele procedimento. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. E, como a gente sempre diz, para que a gente tenha condições de defender as prerrogativas dos advogados, é muito importante que as pessoas conheçam quais são as prerrogativas. E, muitas vezes, infelizmente, apesar de, nas faculdades, existir todo um semestre em que se ensina ética, não tem nenhuma aula que ensina prerrogativa. Então, a gente já sai da faculdade... A gente não, porque na minha época nem tinha isso, mas os alunos hoje em dia saem muito letrados com os deveres que eles têm que cumprir, mas muito pouco cientes dos direitos que eles têm e das possibilidades que eles têm de defender os seus constituídos. Então, isso é muito importante, que a primeira coisa que as pessoas saibam é o que diz a lei e quais são os direitos dos advogados, porque eu sempre digo que os advogados que não conhecem essencialmente os seus direitos, eles não têm condição de defendê-los de forma adequada. Então, muitas vezes você vê advogados que desconhecem por completo a lei e desconhecem por completo como defender esses seus direitos. E isso, além de ser muito comprometedor para a defesa dos seus constituídos, é muito ruim para a advocacia no geral, porque a gente acaba ficando exposto a advogados que não são exatamente bem informados daquilo que eles podem defender. E, além de tudo, a gente luta muito com relação às prerrogativas, porque as pessoas acham que seria um privilégio os advogados terem esse direito, como se a gente fosse melhor do que alguém, ou melhor do que outras pessoas. O que, longe disso, isso não é verdade de forma nenhuma, porque você tem essas garantias para que você defenda bem o seu cliente. Como eu disse agora há pouco, as prerrogativas não são um direito do advogado, eles são uma ferramenta de trabalho muito importante para que a gente possa defender bem os nossos clientes, as nossas pessoas que procuram por nós. Como eu sempre digo e acho muito bonito de repetir, o Maris de Oliveira usa uma frase muito linda, que é: o advogado fala por quem não tem voz, por quem não tem vez. Então, a gente tem que estar muito bem
abastecido de armas para poder defender bem os nossos constituídos. E isso, para mim, é uma coisa muito importante, tanto que, e para mim e para a OAB também, tanto é verdade que, na gestão da Patrícia Vanzolini, foi criada a Escola de Prerrogativas, que agora é uma ferramenta muito boa para jovens advogados e não tão jovens assim, para que eles se informem e tenham acesso a mais conhecimento, de forma gratuita, que é disponibilizado no site, não só da OAB, como da própria Escola de Prerrogativas, que é uma entidade ligada à ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, e agora a gente tem feito módulos de prerrogativas para que mais pessoas estejam abastecidas dessas armas e dessa condição de melhor defender os seus clientes. Me lembro muito bem que a Célia contou na nossa roda de conversa que ela tinha tido uma experiência muito desagradável num evento que ela participava e que ela foi surpreendida com o ingresso de um oficial de justiça durante uma sessão de mediação para intimar o cliente dela ou outra parte, não sei. E era um oficial de justiça para tentar citar. E para que você consiga dizer quanto isso é absolutamente ilegal e ilegítimo, é muito importante que você tenha o conhecimento dos seus direitos e garantias que vêm com as suas prerrogativas, não só para que você possa, naquele momento, se defender e dizer, amigão, aqui não, você não pode estar por uma série de razões, mas também para que vocês possam se socorrer da comissão de prerrogativas quando alguma dessas circunstâncias acontecem de forma ilegítima ou ilegal. Eu acho que é muito importante que a gente consiga dizer que o advogado tem direito a ingressar livremente em qualquer lugar, o advogado tem direito de ter acesso aos autos, ter acesso aos seus clientes, ter acesso às informações, ter acesso... Hoje a gente tem tido um problema muito grave, que não sei se afeta vocês diretamente, mas a gente tem dificuldades muito grandes com conselhos tutelares, que não permitem que os advogados tenham acesso a relatórios que, por vezes, vão ser juntados em processos judiciais e que não são franqueados a advogados, dizendo que não seriam parte naquela escuta especializada que acontece no Conselho Tutelar, então os advogados não teriam direito a ter acesso a esse tipo de documento. Então, é uma coisa muito grave que tem acontecido, e tem acontecido de forma reiterada, e a gente, por mais que a gente tenha e receba esse tipo de questão na Comissão de Prerrogativas, é muito pequena a parte dos advogados que se socorrem da nossa comissão. E isso faz com que a gente tenha um enfraquecimento dos nossos direitos e uma fortificação dos desrespeitos e das ilegalidades que acontecem. Porque quando um juiz faz uma coisa dessa, de forma reiterada, e os advogados não fazem nada, o juiz se sente legitimado a continuar fazendo o que é ilegal. Então, é muito importante, e agora, inclusive, numa das comarcas aqui de São Paulo, a gente foi consultado, estamos consultando o nosso departamento jurídico para ingressar com um mandado de segurança, aí em nome da OAB mesmo, para poder dizer que nós temos que sim ter o direito de ter acesso a este tipo de relatório, porque é impossível que você defenda o seu cliente sem você ter acesso à quantidade total de informações. Então, você fica quase que com um braço engessado ou uma perna quebrada, porque você não consegue ter todas as informações para conseguir representar e defender o seu cliente. Então, é muito importante que, quando a gente se depare com esse tipo de circunstância, quer seja um relatório de um conselho tutelar ou outro tipo de documento que é impedido o acesso aos advogados, que a gente sempre se socorra da Comissão de Prerrogativas para que a gente possa não só auxiliar os colegas que passam por isso, mas também, especialmente, para tentar diminuir a incidência deste tipo de problema. E, como eu disse agora há pouco, a gente tem alguns hits que começam a acontecer e passam a acontecer de forma reiterada. Esse da falta de acesso a relatórios no Conselho Tutelar virou realmente um problema endêmico aqui agora, nesse momento, como está sendo também o problema com relação à não autorização de gravação de audiências. E isso é também um problema muito grave, porque o juiz não pode pressupor que o advogado vai gravar aquele ato para fazer um mau uso daquela informação. O juiz tem que pressupor que o advogado está gravando porque no futuro pode usar, eventualmente, para fazer uma peça no processo ou alguma coisa assim. Então, o que eu acho que tem sido muito crítico e muito grave também, no judiciário especialmente, é que nós temos ficado numa posição muito desvalorizada com relação a outras profissões. Então, os advogados, quando eles chegam nos lugares
quer seja no fórum, no presídio, no conselho tutelar, numa vara de família, o que quer que seja, a impressão que se tem é que os juízes já acham que você vai fazer alguma coisa que não seja exatamente o correto ou o que seria legal de ser feito. Então, a gente tem tido muito, no meu sentir, na Comissão de Prerrogativas, na minha experiência, uma postura pior por parte das autoridades, que eu acho que volta a ser um pouco com relação a essa questão da rede social, porque realmente nós temos muitos profissionais ruins. Eu não sei se isso atinge muito o ambiente de vocês, mas atinge fortemente o ambiente da advocacia criminal, que são esses profissionais que não só têm oferecido cursos, como são advogados tiktokers, essas coisas, mas que têm agora, inclusive, oferecido mentorias para jovens advogados, para ensinar como você pode fazer um curso de júri, por exemplo, e colocar nas redes sociais o seu cliente que está sendo exposto a ter uma pena muito grave, ser preso e condenado por um crime muito grave, exposto em redes sociais porque faz sucesso, porque as pessoas acham que é um cenário bonito de expor numa rede social. Então, eu acho que a gente tem, infelizmente, uma inversão de valores e me preocupa muito o fato de que esses advogados, eles fazem muito mais barulho do que a gente, porque como nós não estamos nas redes sociais postando esse tipo de coisa, fica parecendo para a jovem advocacia que a boa advocacia é essa barulhenta, é essa estridente, é essa que faz um trabalho que é, para além de muito ruim para o ensinamento de boas práticas na advocacia, ela expõe o advogado como se ele fosse uma pessoa que está fazendo e vendendo uma mercadoria. E eu acho que isso é muito, muito grave. A gente tratar o nosso trabalho com essa falta de respeito, essa falta de cuidado, e especialmente chegar para fazer uma audiência de conciliação, uma mediação, um júri, visitar um cliente preso e chegar lá muito mais preocupado em produzir um conteúdo que vai fazer sucesso numa rede social do que produzir uma boa defesa ou um bom trabalho de um advogado, é muito triste e muito, muito pernicioso para a boa advocacia. Acho que a gente se expõe como se toda a advocacia, todo o advogado fosse um grande midiático que mais importa fazer sucesso do que fazer justiça. Então, acho que isso é muito ruim e não acho que os outros operadores do direito não façam isso, eles fazem de outra forma. Mas como nós somos um volume muito maior de pessoas, não é? A gente acaba fazendo isso com mais regularidade, mais frequência, não regularidade, mas frequência. Então, acho que isso é muito ruim, acho que isso é muito ruim para a advocacia e acho que a gente também tem que ter uma postura, especialmente como OAB, para dizer que a gente também não gosta desse tipo de profissional. Não é isso que a gente espera de um bom advogado. A gente espera que seja uma pessoa que respeite o seu cliente, que respeite o direito de defesa, que respeite a advocacia e não alguém que trate o processo e o cliente como tem acontecido. E a gente tem, juntando todo esse emaranhado de informações que eu disse, a gente tem também, eu não sei se de alguma forma isso também acaba afetando vocês, a gente tem também, além desse advogado que é midiático de redes sociais, a gente tem também o litigante fraudulento hoje, que é um dos maiores problemas que a gente tem tido na Comissão de Prerrogativas também. Por quê? Porque quando um advogado distribui mais ações do que ele deveria, quando ele usa uma procuração com uma assinatura falsificada, quando ele usa documentos falsos para instruir processos, ele também prejudica a boa advocacia. E, por causa disso, a gente tem vivido um problema muito grave na Comissão de Prerrogativas, que os bons advogados têm sofrido por conta desse tipo de profissional litigante fraudulento. Porque o que está acontecendo agora? Agora, eu não sei se acontece com vocês também, mas especialmente quem atua na área do consumidor, direito bancário, alguma coisa nesse sentido, tem tido o dissabor de ter exigências ilegais por parte dos juízes, como a apresentação de procuração com firma reconhecida, ou até mesmo receber a visita de um oficial de justiça, o seu cliente visitado pelo oficial de justiça para ele confirmar se é verdade que ele contratou o advogado que entrou com aquela ação,
eventualmente, a ação que tenha sido. Então, a gente também tem tido um problema muito grave com bons profissionais sofrendo, especialmente em comarcas muito pequenas, porque eles ficam muito expostos e os clientes falam, nossa, se tem um oficial de justiça me visitando para perguntar se eu contratei mesmo esse advogado não deve ser exatamente muito bom. E eles acabam sendo expostos a uma situação muito difícil. E, além de tudo, hoje a gente já tem notícia, inclusive, de inquéritos policiais instaurados contra bons advogados apenas pelo fato deles distribuírem muitas ações. Então, também por isso, a gente tem um problema muito crítico que a gente tem vivido agora, que é a criação de medidas no judiciário para impedir que o advogado possa livremente exercer a profissão e livremente distribuir quantas ações entender que seja adequada para o seu cliente. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem esse problema, que eu não sei de que forma pode afetar eventualmente vocês, mas é muito grave porque, ao que parece, a gente tem uma tomada de medidas por parte, especialmente do CNJ, para que a gente tenha a nossa atividade profissional limitada. Então, eles acham que o advogado distribui muita ação. Então vamos aqui criar uma regra para que ele não possa mais fazer isso. O advogado não pode fazer assim, então vamos criar uma regra, e com isso, um pouquinho de cada vez, um dia de cada vez, eles vão invadindo mais a nossa área de atuação para que os advogados fiquem mais engessados e com mais dificuldade de livremente exercer a sua profissão. Então, por isso que eu acho que é muito importante que a gente seja absolutamente intolerante com violações de prerrogativas, porque criação de medidas ilegais que não estão na lei e que dificultem o trabalho do advogado são claras violações de prerrogativas e devem ser por isso combatidas, porque senão a cada dia eles vão invadir um pouquinho mais do espaço dos advogados e cada dia a gente vai ter uma dificuldade nova para poder exercer livremente a nossa profissão. Eu esqueci de perguntar quanto tempo tinha para falar, mas eu estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas que vocês possam ter. Excelente, objetiva, muito clara. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui. Eu acho que nós temos esses temas, né, da gravação, da presença do advogado, da invasão das sessões para citação, como é o caso da Séria, esse caso mais recente do Conselho Tutelar, né? Mais do que nunca dá uma inversão, né? Agora não se presume mais a boa-fé, mas sim a má-fé, né? E é isso que nos entristece, não é? É verdade que a litigância também, hoje, cada vez mais, essa questão foi um pouco ponderada, né? Existe a litigância predatória, a litigância fraudulenta. Eu fiquei muito contente de participar de um recente evento em que um assessor do ministro Herman Benjamin, né, mostrou que existe também o fato da pessoa ajuizar várias ações, ele conseguiu um nicho de mercado muitas vezes, né? E muitas vezes porque a litigância da outra parte, né? Ou seja, às vezes eventualmente esses bancos, eventualmente essas prestadoras o abuso de direito excessivo da outra parte, né? De alguma maneira isso também está sendo posto, né? Mas mais do que nunca, o que eu acho é que isso também tem alguns colegas aqui que não mais militam dentro do judiciário, né? Porque eles sabem que quem manda na casa do judiciário são eles, não é? Mas o fato é que boa parte das pessoas, não só que estão aqui presentes, mas que também fazem dentro da nossa comissão e que praticam a mediação, praticam dentro do judiciário, não é? E da maneira que isso acontece, há uma certa incompreensão em relação, porque nós sabemos muito bem como funciona o judiciário, mas há uma incompreensão de como funciona a mediação, né? E é fruto dessa incompreensão que muitas vezes esses limites são indevidamente impostos, né? Eu acho que isso é que precisa cada vez mais deixar claro, sempre que houver oportunidade, justamente mostrar esses limites que a mediação tem e o modo como que a mediação funciona para que ela haja justamente essa compreensão recíproca para que, de alguma maneira, sejam respeitados reciprocamente também. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou passar a palavra à Sandra, que, além de dispensar apresentações, é uma pessoa de muitos anos de conhecimento e caminho. Por favor, Sandra.
Obrigada, Marco. Bom dia a todos e todas. É uma felicidade estar nessa mesa, né? Primeiro, sim, meu amigo Marco Lorenzini, né? O Marco mais legal da mediação. O único Marco legal de verdade da mediação. Marco, meu amigo, desde o início deste milênio. E a Cláudia, nós estudamos juntas na faculdade, nós somos da mesma turma, né? Então, assim, desde o milênio passado, né, Cláudia? Então, assim, entre amigos, né, e tendo uma conversa tão importante. Depois vocês me tirem uma foto que eu tenho que pôr depois no grupo da faculdade, eu e a Cláudia. Toda vez que a gente se encontra, que encontram-se amigos da mesma turma, tem que postar, né? O fato é que muitas pessoas da plateia, Cláudia, talvez nem advogadas sejam, né? Uma sorte, se atual momento é melhor. E acho que é interessante, porque essas pessoas, estou pensando aqui, por exemplo, assim, estou olhando para o Hélio, né? E tantos outros, que já cansaram de escutar a Sandra chegar aqui, e já fiz essa pergunta. Teve um congresso aqui, que eu me lembro que eu estava na mesa com a Cissa Asperti, e eu fiz essa pergunta, né? Quem aqui acha que advogado atrapalha na mediação? Onde ele levantou a mão, né? Mediador tem esse olhar, né? Então, assim, o que a gente percebeu ao longo desse relacionamento, na formação dessa história, uma série de mal-entendidos, preconceitos causados por desconhecimento e desconhecimento das prerrogativas dos advogados, desconhecimento de qual é a atividade, qual é a função do mediador durante uma mediação. Então, assim, é uma relação que a nossa comissão, desde o começo, né, tem buscado cuidar. Né? Então, eu falo assim, bom, a gente está na OAB, a gente não vai falar mal, e na comissão de mediação, então a gente não vai falar mal de mediador e não vai falar de advogado, porque a gente está na OAB. Então a gente fala mal de juiz, pronto. Brincadeira. Mas o fato é que a gente tem essa tríplice formação. Né? A gente muitas vezes está na casa dos juízes com a presença de advogados e de mediadores. E essa relação não tem sido a mais feliz ao longo do tempo, e é uma pena. Né? Os que me conhecem sabem, eu sou a que mais advoga pelo fato de que mediação boa é mediação que tem advogado, mediação boa é que tem advogado que conhece mediação, que sabe trabalhar na mediação, e aí a gente vai ter o melhor dos mundos, que acaba sendo o que a gente vê no mercado privado. Das pessoas que podem pagar mediadores privados, que estão nas câmaras privadas, nas mediações empresariais ou nas mediações de direito de família, o pessoal que tem dinheiro para pagar, né, e tem advogado bom, que já conhece mediação, então daí é o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que é a minoria das mediações que acontece, né? E a minoria das mediações que os advogados encontram. Então, o advogado, muitas vezes, chega para a gente numa mediação privada e fala assim, nossa, doutora, nem sabia que isso que a senhora fez existe, porque o que eu conhecia era a mediação do Sejusc. E a gente sabe, desculpa, sei que todo mundo aqui, se não está, já passou, eu também, né, pelo Sejusc. A gente sabe que tem coisa ruim que acontece e que, infelizmente, uma ruim faz todas aparecerem como péssimas. Eu sempre falo, a gente não tem uma segunda chance de criar uma primeira boa impressão. Falo isso para os meus alunos de mediação. Se vocês fizerem uma mediação mal feita, toda a classe de mediadores que cai por terra. Porque a pessoa fala assim, não vai falar, a mediação do Hélio é ruim. Vai falar assim, a mediação é ruim. Porque nem sabe que o que a Sandra faz é diferente. Estou usando o Hélio como referência, porque está aqui na minha linha de frente. Então, excelente mediador. Então, só para dizer que as pessoas identificam como a mediação. Então, acho que a gente precisa, o que a gente tem tentado fazer, tanto para um lado quanto para o outro, é contar para os advogados como mediação pode ser bom e contar para os mediadores
como a mediação acompanhada de advogados, como a advocacia na mediação é importante, bacana, é importante para a validade do que é praticado e que todo mundo saiba o seu papel e saiba o que tem que fazer ali. Então, primeiro ponto, acho que dessa vez, né, para não vir só a Sandra falando, a gente trouxe alguém que vem falar do direito do advogado de estar ali. Isso é importante. Tem um limite, Cláudia, que também acho que é importante te contar, que é um limite diante disso, desses preconceitos, que é o limite entre a prerrogativa e o excesso. Né? Porque a gente sabe, enquanto mediadores aqui, eu já passei por isso, enquanto mediadora judicial lá no passado, eu já passei pelo desgosto de ser desrespeitada por advogados. Quando você fala assim, porque você não sabe o que acontece. Eu sei, porque isso já me aconteceu. Né? Já fui destratada por advogados durante uma mediação, sem triscar na prerrogativa dele. Mas a gente sabe que, muitas vezes, ele não está contente de estar ali naquele lugar, porque ele desconhece as vantagens de estar ali naquele lugar. Então, cabe a nós, que somos magnânimos, tanto enquanto advogados quanto mediadores, ter esse trabalho de conversar. Seja o advogado para o mediador, né, falar assim, olha, então, nesse momento eu quero estar aqui, porque eu acho que é importante para o meu cliente estar aqui, porque eu posso estar aqui com ele, e ele precisa que eu esteja aqui. Da mesma forma que cabe ao mediador falar assim, então, neste momento, né, eu quero que você esteja aqui fazendo isso, mas eu quero que o seu cliente fale em primeira pessoa, eu preciso escutar a narrativa dele, porque também tem advogado que não deixa o cliente falar. Né? E na mediação, o advogado que não deixa o cliente falar, não deixa a mediação acontecer. Porque a gente precisa escutar a narrativa das pessoas. Né? Ele não conhece os fatos. E, assim, as pessoas estão ali para falar dos seus interesses, não exatamente dos seus direitos. Ele está ali como um garantidor dos direitos, mas ele precisa deixar o mediador cuidar do procedimento. Então, essa relação precisa ganhar confiança e confiabilidade, né? Seja de um lado, seja do outro. Por isso que a gente precisa dessa aproximação, desse estreitamento e de informação. Informação é sempre muito libertadora nesses casos. O que eu queria também chamar a atenção? Presença do advogado. Né? Então, assim, de novo, eu acho que a mediação é melhor com a presença de advogado. A gente sabe, mesmo na mediação privada, há muitos... a Silvia Marzagão, se ela estivesse aqui, ela falaria eu, né? Já fiz mediação em casos dela e ela é muito clara em dizer isso, assim, o cliente me liga quando precisar. Né? Então, ela confia no trabalho, conhece mediação, sabe que até ela ser necessária, talvez tenham conversas que ela não precisa estar ali. E ela, inclusive, fala, não quero estar aqui, e avisa para o outro advogado, você não vai também. Né? Então, a gente não precisa ir nessas 2, 3 primeiras reuniões. Essas aí a gente não precisa. Depois a Sandra chama a gente. Então, o advogado, quando ele confia, ele também vai entender que tem situações que o cliente vai estar mais confortável com menos gente. Não é nem que é sem ele, mas com menos gente nessa conversa. Né? Então, mas é uma questão de confiança, eu concordo. Né? Confiança no profissional e confiança no procedimento. Mas eu acho que no geral, o procedimento precisa da presença do advogado. Por isso que eu advogo, e já bati boca com quem de direito, advogo pelo fato de que estes procedimentos realizados em Sejusc precisam de advogado, porque a lei determina. Mas o CNJ disse que a resolução diz que não precisa. A resolução é de 2010. A lei de mediação e o Código de Processo Civil são de 2015. Ambos, leis ordinárias de competência nacional, que dizem que na mediação judicial a presença do advogado é obrigatória. Mas tem um advogado. Pior ainda, né? Quando eles deixam um advogado, uma parte com advogado e outra parte sem. Às vezes, o mediador não é advogado. E o mediador não ser advogado não é um problema. Agora, pensando no lado daquela parte que já está prejudicada porque está sem advogado, a outra parte tem advogado, e ela olha para o mediador e nem no
mediador ela se socorre para evitar algum mau uso pelo outro advogado. Né? Olha o perigo. O próprio advogado da parte, que está acompanhando a parte, deveria ser o primeiro a dizer assim, olha, vamos suspender essa sessão e vamos esperar a pessoa nomear um colega para vir fazer a... Esse seria o próprio advogado perceber isso. O juiz nunca deveria permitir isso. E a gente sabe que isso acontece logo ali, virando a esquina, no Fórum João Mendes. Infelizmente, isso está errado, é proibido por lei. Então, assim, não há o que justifique. Ah, mas é o Sejusc pré-processual. No Sejusc pré-processual, não precisa. O Sejusc pré-processual, uma vez, uma pessoa que já teve a caneta do NUPEMEC na mão, disse para mim, onde foi? Foi aqui. No outro andar, naquele auditório menorzinho. Diz para mim, doutora, a senhora não sabe que quando é pré-processual não é judicial? Porque, assim, a lei diz mediação judicial precisa de advogado. Não, o Sejusc é o centro judiciário. Ele tem um juiz coordenador. Sai um título executivo judicial dali. E o procedimento é extrajudicial? Desculpa. É não compreender o significado dos adjetivos, né, processual e judicial. Então, não tem explicação. A explicação é uma má vontade do judiciário em obrigar a presença de advogados na mediação. Ah, porque o advogado atrapalha, porque às vezes o acordo não sai. É porque às vezes o acordo não é bom para o cliente dele. Às vezes, porque essa história de que qualquer mau acordo é melhor do que uma boa demanda, isso é mentira. Um mau acordo é mau. Não é porque é acordo que é bom. O acordo é bom quando é uma decisão informada. E quem dá a informação sobre a decisão é o advogado. Porque o mediador ele não está ali para dar informação. Né? Essa é a hora do advogado. Trazer para o cliente dele, olha, a consequência disso é essa, você vai ter que fazer isso, e se você não fizer, vai acontecer isso. E a pessoa não sabe disso. A gente não pode esperar que a pessoa sem voz e sem vez saiba disso. Então, assim, a gente sabe que a OAB, por conta da OAB, saiu o PL 80, né, o famoso... PL 80. Esse PL 80, ele vai mudando assim meio de forma, mas a ideia dele básica é que em qualquer meio consensual, seja mediação, seja conciliação, obrigatoriamente tem que estar presente um advogado, a não ser na Lei 9.099, que é dos juizados. Né? E na Justiça do Trabalho tem essa exceção também. Então, isso é um problema também, porque assim, tem mediação escolar. Né? Eu acho que tem que ficar previsto isso. Tem mediação escolar, que não precisa de um advogado. Tem casos de mediações comunitárias que são a respeito de acordos de convivência. Né? E que nem sempre precisam de um advogado. Precisa ver se é o caso ou não. Então, falar também todo meio consensual é muita coisa, todo, né? Tudo é muita coisa. Então, talvez tivesse que ter uma limitação aí menor. Mas a presença do advogado, gente, é obrigatória. E, às vezes, o advogado atrapalha porque ele é ruim, porque ele não sabe o que está fazendo, está inseguro porque acha que a gente está tomando o trabalho dele. É verdade, mas, normalmente, quando o advogado não deixa fazer o acordo, é porque ele conhece o cliente dele e ele sabe de outras coisas que fazem com que aquele acordo o prejudique. E a gente não pode questionar isso, não é nosso dever questionar isso. A gente não pode, quanto mediador, ser advogado do acordo. Tá? Você quer falar, Célia? Eu quero. Eu acho que... Vem para a mesa, amor. Estamos conversando. Não, eu estou aqui na boa. Vamos lá. Eu acho que aqui nós temos mediadores de muitas áreas de formação. Uhum. E acho que é uma habilidade técnica você saber lidar com resistências no processo que você está gerindo. Então, assim, se eventualmente
você tem resistências, seja pela parte, seja pelo advogado, pela advogada, você tem que ter técnica para utilizar isso, para trabalhar com isso. Chama um caucus. Eu já tive situação, Cláudia, que assim, o acordo estava saindo lindamente, era um casal, violência doméstica, o casal resolveu reatar, né? Aí a ideia é que ela dizia assim, eu quero renunciar à representação, porque eu quero. A advogada entendeu que renunciar à representação era renunciar à representação da advogada no processo. E começou, naquele momento, berrar na sessão. O que eu vou fazer? Não berre? Doutora, vamos fazer um cálculo. O que a senhora está entendendo a esse respeito? Não, que ela está me destituindo. Não, renunciar à representação implica dizer que ela não quer dar seguimento ao processo, que é também uma questão que nós vamos ver a viabilidade ou não disso diante das normativas colocadas. Agora, a senhora está entendendo que sua cliente não está destituindo a senhora? Tô. Porque, se eu falasse isso na frente do outro, eu estaria desqualificando a colega. Então, nós precisamos ter essa delicadeza de tentar entender o que aquela pessoa está entendendo, compreendendo, se colocando, resistindo. Porque temos fragilidades também. E a gente não pode expor. Tive já a situação de mediação em habitação e desenvolvimento urbano que o colega tinha entrado com o usucapião da matrícula errada. Eu vou desqualificar na frente do cliente? Não, doutor. Percebi, era uma área grande, de Parque Vários do Tietê, lá, uma coisa gigante. Era uma área, realmente pode acontecer. Porque você tem área devoluta, você tem área... Né? Doutor, no privado, percebi isso. Como o senhor quer lidar com essa situação? Realmente eu percebi. Vamos conversar juntos com o seu cliente? Eu serei uma voz junto com o senhor para o seu cliente. Então, assim, a gente não é inimigo. A gente Sabe não é o que oposição. acontece, Célia? Em mediação privada, sobretudo nas câmaras, em mediação empresarial, eu costumo sempre guardar, mesmo que seja online, marcar meia horinha para conversar com os advogados. Sim. Alinhar expectativas sobre o procedimento. Porque aí você diminui essas diferenças de desconhecimento e tudo mais. O problema é que quem trabalha no Sejusc não tem tempo de fazer isso. Não pode. Agora, a pergunta que eu faço, desculpe, até quando, para todo dominador, existe um dominado? Não preciso dizer grandes filósofos, vamos pegar mais próximo Max Weber, vai? Né? Para todo dominador existe... Até quando, desculpe falar isso, nós vamos ser dominados de admitirmos magistrado na nossa sessão de mediação? Ali abelhudando o que a gente está fazendo. Até quando a gente vai permitir receber valores que são pífios? Até quando? Até quando? Hoje nós somos 1 para 1, né? Sabia disso, Cláudia? Para cada magistrado tem um conciliador/mediador. Se a gente... Claro, eu não estou propondo aqui uma revolução, se bem que eu gosto muito dessa ideia. Mas, assim, eu não estou propondo isso. O que eu quero dizer, nós precisamos nos autorrespeitar, a gente fala de empoderamento dos mediandos, até quando nós não vamos nos empoderar? Então, assim, acho que tem esse ponto, e acho que a saída, né, doutor, da OAB Concilia, é começar a trazer para as OABs Concilia, OAB Consensual, o exercício da mediação, da conciliação pela advocacia num ambiente que é propício. Então, na casa da própria advocacia. Na casa da própria advocacia. Então, esse é um projeto nosso, Cláudia, que a gente vai bater Casa da Justiça até o final, porque eu acho que se a gente se fortalece, não é para opor ao outro, mas é para trazer um ambiente que vai entender quais são as fragilidades. E acho que também, o que traz muito próximo, muitas vezes, eu começo a sessão assim, doutor, doutora, aqui, nesta mediação, prerrogativas é respeitável. A sua presença é importante. A gente vai até conversar, eventualmente, situação de ter criança na sessão e ter advogados, talvez seja pesado, a gente vai conversar a respeito, mas eu não digo não logo de cara. E falo o seguinte, teu contrato de honorários já previu tua participação nessa mediação? Porque eu vou precisar de vocês. Então, é isso. Tem mediandos que invadem, às vezes pegam contato de WhatsApp, porque, enfim, acaba vazando, e vem direto. Ligo para o advogado, doutor, seu cliente está fazendo contato direto. Queria deixar isso claro. O senhor acha que devo conversar ou o senhor gostaria de participar de uma conversa conjunta? É respeito, gente. Não é porque sou advogada, porque eu estou na OAB.
Porque eu gostaria de ser assim respeitada. Claro. Porque eu já tive mediação que eu estava constituída no Sejusc e dizendo que naquele dia eu estava numa audiência e fizeram a sessão e propuseram que os alimentos fossem fixados para a mulher em vez da criança. Como se fosse a mesma coisa, dando orientação jurídica. Então, assim, eu acho que essa questão da prerrogativa, a gente poderia também ampliar um pouco mais para a outra mão, né? Eu sou advogada, entre as atribuições do artigo 77 do Código de Ética, que vou bater isso até o fim da minha existência, está a mediar, está a conciliar. E toda vez que eu for usurpada na minha prerrogativa da advocacia, exercendo mediação e conciliação, eu vou procurar a Cláudia, vou procurar a comissão. Porque pode e deve. É isso. Quando há um e-mail dizendo que a minha qualificação enquanto mediadora foi rebaixada para iniciante, sendo que no CNJ eu estou extraordinária, e eu vou aceitar isso e engolir feito pílula? Não, eu vou procurar prerrogativas. Ou vou decidir que eu não quero mais atuar no judiciário, que eu prefiro o campo privado. Então, assim, nós precisamos nos colocar e saber que, mediando e conciliando, estamos exercendo nossa atividade quando somos advogados, e nós temos prerrogativas. Tá? E depois, só para aquecer a conversa, eu queria só que a gente falasse um pouco de gravar sessões. Eu vou trazer essa questão, Cláudia, porque, por óbvio, os mediadores, você falou de gravação, os mediadores todos falaram assim, e a lei, e a lei, Grande e a lei, mito. e a lei. Né? Nós temos a lei de mediação, no artigo 30, ela traz a previsão de que as provas realizadas, colhidas erroneamente em mediação e trazidas aos autos, elas deverão ser desconsideradas pelo juiz, elas não devem ser desentranhadas dos autos. Então, a ideia a mediação, ela não pode ser instrutória. E isso que é difícil também, às vezes, fazer o advogado entender. A gente está aqui conversando, isso é eles chamam de audiência, não gosto muito da palavra, né, acho que não é o caso, mas a gente está ali numa audiência, mas isso não pode ter poder instrutório. Tem uma cláusula de confidencialidade que diz que advogados, prepostos, técnicos que participem, e mediadores, e as partes, para todos, existe um dever de confidencialidade. Existe exceção? Existe uma exceção tributária, né? Então, você não pode não contar para o fisco que você vai receber tal dinheiro. Isso, por óbvio, não pode. E existe a exceção de crime de ação penal incondicionada. Então, nesses casos, também a confidencialidade ela está excepcionada. Nos demais casos, a gente tem julgados, tem sentenças em que o juiz, inclusive, manda para o TED, condena em litigância de má-fé, o advogado que gravou a audiência de conciliação e depois colocou no processo, dizendo para o juiz, olha o que aconteceu, isso aqui. O que a Célia falou de o juiz não tem que estar na sala de mediação é porque, exatamente, a ideia de que as partes vão ter um ambiente de conforto para falar das coisas, com segurança, sem que aquilo vá transparecer no processo, sem criar prova contra elas mesmas. Se a gente não tiver essa liberdade de conversa, né, que a gravação acaba inibindo, a gente não vai conseguir fazer mediação de verdade. Então, esse ambiente é protegido exatamente para que as pessoas possam trazer as coisas com franqueza, possam fazer propostas que depois elas mesmas falam assim, não, mas é melhor não, de repente eu pensei nisso, mas não, acho que tal coisa não é uma boa ideia. Quer dizer, é uma conversa. E essa conversa ela não pode ser trazida como prova no processo. Essa é a questão. Mas eu acho que é um pouco diferente. Você poder gravar é uma coisa, você não poder usar é outra coisa. Eu acho que você tem que ter o direito de gravar, porque você não vai conseguir guardar todas as coisas que foram tratadas, você não vai ter condição de lembrar tudo o que foi dito. Você pode usar
no meu entendimento, para uso pessoal do advogado, da parte que depois vai chegar no escritório e vai, sei lá, redigir ali os termos que foram oferecidos. Isso é uma coisa. Outra coisa é pegar essa gravação e juntar num processo ou fazer mau uso disso. Mas eu entendo que ter o direito de gravar não é diretamente ligado à confidencialidade. O que está ligado à confidencialidade é o uso que você vai fazer do material que você colheu. Eu entendo, e até posso concordar com você, que inibe um pouco as partes o fato de estar sendo gravado, mas você... Eu entendo a mediação como um ambiente também, não só seguro, como um ambiente em que tem outras partes ali. Você pode se arrepender de ter falado uma proposta, ou oferecido uma proposta que depois você avaliou ali que não era tão adequada. Bom, mas as pessoas ouviram aquela proposta e, de alguma forma ou outra, aquilo lá está no consciente das pessoas. Então, eu não concordo que dizer que... é proibido gravar porque você está proibido de usar. Eu acho que a gente vai voltar na mesma conversa de que você está pressupondo que quem for gravar fará necessariamente um mau uso daquele material. Não, é que já aconteceu, né? É que é aquela coisa, já aconteceu. O mau uso aconteceu e daí os bons pagam pelos maus. Que é o que a gente está falando desde o começo. É o advogado tiktoker, é o advogado da mentoria, é o advogado que faz júri gritando, é o advogado que chega no presídio para filmar antes de entrar, para falar, você quer ver que ela não vai me deixar entrar? Então, já constrange a diretora do presídio, porque ele já está chegando lá, não, de novo, para visitar o cliente que está preso, mas para fazer um vídeo que ele vai colocar nas redes para poder dizer que ele não está sendo atendido. Então, eu acho que, no fim, apesar de serem assuntos muito diferentes, os episódios são um pouco parecidos, porque do jeito que você estava dizendo aqui agora mesmo, tem muitos advogados que chegam para fazer mediação e sequer conhecem mediação, é o mesmo exemplo do advogado que chega para defender as suas prerrogativas e não faz a menor ideia do que seja isso, sabe? E toda vez que o advogado não sabe qual é o direito dele ou como funcionam os procedimentos, é o advogado que vai gritar, é o advogado que vai ser desrespeitoso, é o advogado que vai ser mal educado, porque aquele profissional que está bem instruído e sabe dos seus direitos e sabe como funciona uma mediação, ele não precisa gritar com ninguém. Ele vai chegar e falar assim, a senhora está errada por isso, a lei diz isso, isso e isso, então a senhora consta aí, não sei exatamente como é formalizado isso, mas você não precisa gritar para garantir que você tenha o seu direito respeitado. O que você precisa é conhecê-lo. Como também eu acho que o que faz muito mal para para procedimentos como mediação, como arbitragem ou qualquer coisa assim, o que as pessoas de fora veem, normalmente é uma arbitragem que deu errado, uma mediação que não foi boa, e o que tem de bom e o que acontece de positivo acaba passando meio que sem a devida atenção. Até porque, como é confidencial, ninguém dá notícia disso, né? E uma coisa que é interessante na mediação privada, a gente tem menos esse medo, porque na mediação privada, os advogados assinam um termo de confidencialidade, os clientes assinam, o mediador assina. Então, assim, tudo é muito mais consciente. Na mediação judicial, salvo o melhor juízo, só tem tempo do mediador falar assim, olha, aqui é confidencialidade, né? Então, assim, pum, né? Assim, eu acho sempre assim, eu faço o advogado assinar porque ele sabe que ele está ali num ambiente de confidencialidade, né? Eu acho que quando eu assino, eu tomo consciência disso, eu absorvo essa consciência, né? Tem uma pergunta aqui do Hélio, isso? Um comentário. Assim. Eu pediria um minuto da atenção de vocês. Eu concordo bastante com a Cláudia, né? Gravar, eu acho que seria muito bom. E o que deve ser impedido, obviamente, é o mau uso disso. Mas a lei diz que não pode gravar, né? Talvez seja algo que deva ser... É o contrário. Não, a lei diz que pode gravar, que é o Código de Processo Civil. Pode gravar. Usar. A mediação. Pode gravar, só não pode usar. Na convocação que os sejusques fazem para as partes, vem lá que todos estão proibidos de gravar. Essa é a questão. Mas não é o que está na lei, você está me dizendo. Então, é o mesmo que o Sejusc diz, se a pessoa não estiver presente, ela será processada. Tem muita coisa que é escrita, que é um impulsionador que, na verdade, é ilegítimo e ilegal.
né? Ó, Hélio, o artigo 30 diz: toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, Isso. não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para o cumprimento do acordo. Aí vem lá o parágrafo 3º. Parágrafo 2º, desculpa. A prova apresentada em desacordo com o disposto neste artigo não será admitida em processo arbitral ou judicial. Ou seja, é uma prova que quebra essa confidencialidade, ou seja, a juntada de uma gravação aos autos é que é ilegal. Mas não, a lei não fala que não pode gravar. Olha que ótimo. Então, já está... O que, Que para mim é sigilo, inclusive, porque em alguns lugares fala que é sigilo, que é ordem pública. Então já está de acordo com o que eu preconizava, está ótimo. Eu imaginei que estivesse na lei que não pudesse gravar, e eu concordo com a Cláudia, eu acho que a gravação pode ser, muitas vezes, essencial, útil. Né? deixa eu só dizer só uma coisa. Pois Uma coisa importante, eu gravo todas as minhas sessões, a não ser que eu esqueça. Mas, gente, ser detentor disso implica uma responsabilidade do além. Não está em nuvem, está em cofre, está em não sei onde. Eu, quando convido e vem intimação judicial para a sessão, por exemplo, está lá escrito quais são as condições, onde será usado, LGPD, etc. Já tive situações em mediação que envolvia poder público, que o procurador do Estado veio e colocou uma coisa com que a Procuradoria não concordava. Eles pediram se poderia ter acesso. Eu perguntei, pode ter? Pode, todos queremos, inclusive o envolvido. E viram que, de fato, naquele momento, ele tropeçou e falou uma coisa que não era o interesse da instituição, para dar tempo de rever. Eu já tive situações em que o dispositivo... Eles falaram, não, a gente gostaria que não gravasse a sessão, mas o dispositivo pode gravar? Pode. E o dispositivo do que foi pactuado vai para os autos. Então, assim, tudo... Assim, isso é muito diferente do advogado que usa caneta espião. Eu acho que é diferente. Mas, assim, é justamente para disponibilizar para as partes, caso elas necessitem verificar se houve alguma irregularidade, isso está disponível. Porque eu não gostaria que o meu nome, enquanto... lisura do processo tivesse em jogo. Então, eu tenho tudo absolutamente... Pode ser até persecutório, mas tenho tudo guardado. E, se alguém precisar, está disponível. Agora, utilização indevida não terá. E, repito, para fazer isso, precisa ter toda uma engenharia, porque a gente está em risco fazendo isso. Então, assim, não recomendo que faça aleatoriamente. Agora, o que a gente podia fazer e pensar é a comissão de mediação acionar a comissão de prerrogativas como instituição para dizer que... não só isso, que quando vem a convocação já vem dizendo que não pode gravar e que isso é ilegal. E a gente também tem aquela comissão de assuntos interdisciplinares com o TJ, que a gente pode levar para eles esse assunto dizendo, olha, você não pode fazer isso, porque isso aqui é ilegal. Não está na lei, a lei diz, ao contrário, que pode gravar. Para a gente tentar, eventualmente, que é o que eu sempre falo, a gente tem que... A gente veio aqui, eu só venho aqui, falo para todo mundo toda vez, eu só vim aqui para incomodar, para causar, para encher o saco. Porque se não for para fazer nada, a gente nem vem. Então, eu acho que essas coisas, a gente tem que aproveitar essa oportunidade imensa que a gente tem de estar na OAB, de conseguir colocar as coisas que são importantes para os advogados. Então, se isso é uma questão e isso não está correto e isso não está certo, vamos ver institucionalmente como a gente pode encaminhar este assunto para dizer, o senhor não pode mandar uma convocação como essa com um dizer completamente ilegal. E aí a gente pensa se vai pela comissão, Ótimo. se vai pela prerrogativas, se vai pela comissão de assuntos interdisciplinares e se na próxima reunião da comissão de assuntos interdisciplinares com o TJ, a gente já leva vocês. Vai falar, amigão, isso aqui está acontecendo, não está podendo acontecer. Por Se quê? me Porque eu permite, acho que... Cláudia, inclusive, claro, por favor. Que haja também um aspecto pedagógico, porque tirar só a inscrição vai gerar 1000 dúvidas a respeito, posso gravar ou não posso. Então, dizer, olha... Pode gravar, mas não pode usar, não é? Então, acho que também precisa ser claro também em relação à Eu mensagem, concordo plenamente né? com você, que a gente faça as coisas que... E vamos combinar, gente, se para a gente é difícil, para o mediador é difícil, imagina para o coitado que chega lá para fazer a parte, né, que chega lá, sabe menos ainda, chega lá, fica confuso, não sabe se pode, se não pode, se está certo, se está errado, que quem vai usar isso não vai. Então, é muito importante que seja muito claro para todas as partes, com certeza.
E gravar, e o juiz botar uma câmera gravando, também é outra coisa. Pronto? Pronto, Marco? Olha, esse assunto é tão interessante e tão rico e tão necessário que a gente podia ficar conversando. A gente já fez um roda sobre isso. Estamos aqui de novo, ainda esclarecemos mais, nos aprofundamos mais e ainda precisamos cada vez falar mais sobre isso. Eu vou abrir aqui para a pergunta, mas muito Só para rapidamente, essas duas. por favor. Tá? Muito rápido, muito rápido. Bom dia. Ui, olha, me dei um banho. Não, o que eu gostei desse debate e o que eu, como mediadora, vejo e percebo, quando há o convite, o juiz não coloca, de fato, essa informação no convite. E é um convite. Então, há uma necessidade do mediador, na abertura, informar o fato de que a mediação ela não pode ser gravada e filmada. Por quê? Sim, por conta do sigilo e da confidencialidade. Por óbvio, a gente está falando que não tem também o direito de arrependimento, por quê? Ao termo, é assinado a sua decisão e também a ciência de que você não pode entrar com recurso sobre a decisão. Então, assim, eu acho que o mediador é muito importante, ele, na abertura, com muita calma, muita paciência, explicar sobre o procedimento, sobre o sigilo, a confidencialidade e o interesse de participar, porque é um ato voluntário, autônomo. Então, se você ali informa, olha, não poderá gravar e também não poderá filmar, aí, se a parte ou o advogado não quiserem, total liberdade para não participar. Então, mas Sim. pode gravar? Sim, mas daí o que eu também falaria como mediadora? A partir do momento que você grava com o intuito do advogado olhar esse material, né, eu acho que já perde a funcionalidade ali. Por quê? Porque tudo que é dito ali é informal, é de uma forma que você não vai seguir as regras do procedimento. Então, se você não dá essa liberdade para as partes falarem o que elas querem falar por um ambiente sigiloso, é complicado. Para mim, é controverso até o advogado gravar para poder usar de outra forma o que está sendo ali conversado e informado, né? Então, eu tenho essa visão. Então, eu acho que é importante, gente, acho que é importante pensar o seguinte. Primeira coisa, não é proibido gravar. 1. 2, se isso vai ser funcional ou não funcional na sessão, a gente vai ter que trabalhar isso. 3, o fato de gravar não quer dizer que ele vai gravar para usar num processo. Ele pode gravar para lembrar, ter a memória do que aconteceu na sessão. Então, acho que a gente precisa partir do pressuposto de que advogado não é inimigo. Claro, pode ter gente que utilize de uma maneira equivocada, errada, vai responder no TED e vai responder legalmente, inclusive com processo judicial, se fizer equivocadamente. Então, assim, não dá para ter o pressuposto de que obter informação vai levar ao uso indevido. É de novo o que a gente estava dizendo, que você pressupõe que o advogado vai fazer mau uso. A gente não pode pressupor isso, a gente tem que pressupor o oposto, que o advogado vai fazer um bom uso da informação. Então, eu acho que isso, de alguma forma, é exatamente a mesma coisa que a gente dizia agora há pouco, que o judiciário trata os advogados como pessoas que não vão ter um comportamento adequado. Então, isso é muito grave. Só mais essa última pergunta, tá? Vou ser breve. Boa tarde, meu nome é Ana Silva, eu sou de Campinas, sou presidente da Comissão de Conciliação da OAB Campinas. Eu penso, por exemplo, no termo de acordo já vem escrito que não há possibilidade, e no início eu também falo que não há possibilidade de gravar. E eu acho, por um lado, que, na minha opinião, não devia ser gravada. Por quê? Porque isso, se eu permitir que ele grave, eu acho que já vai criar uma animosidade para outra parte que não quer. Ali uma coisa que estava mais ou menos flexível, vai dizer, mas por que ele pode gravar? Eu também vou gravar. E outra coisa, a gente parte do princípio da boa-fé, ok?
Mas, por exemplo, não vai valer como prova, ok? A gente pode bloquear lá na frente, dizendo foi permitido gravar, não fazer prova contra o outro. Mas e depois, quando ele sai, quem garante que ele não vai passar essa gravação para um colega de profissão, para uma amiga, e dizendo alguma coisa assim, tá vendo? Olha o que o cara falou nessa audiência, por exemplo, todos nós aqui, já tivemos fatos inusitados, não é verdade? Se você grava a pessoa te xingando, ou xingando a parte, aí manda para um colega de profissão. Quem garante que esse colega também vai usar de boa fé e vai passar para um parente, para alguém? Então, eu acho meio, na minha opinião, perigoso essa permissão. Obrigada. Só essa opinião que eu queria dar. Obrigada. Obrigado, Cláudia. A última já foi. Hélio. Depois a gente pode voltar mais. Agora, eu só queria dizer assim, primeiro, antes de terminar, muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Precisando da Comissão de Prerrogativas, é só entrar na página da OAB, oabsp.org.br, comissões permanentes, Comissão de Direitos e Prerrogativas, e tem lá um banner escrito envie sua solicitação aqui. Hoje a gente trabalha com um formulário eletrônico, ele é muito intuitivo, muito fácil de ser preenchido, e depois ele se torna um processo eletrônico que você pode acompanhar diretamente com os acessos que você pode fazer diretamente na página da OAB. Então, eu sempre digo isso e peço que todos se socorram da Comissão de Prerrogativas sempre que uma violação acontecer, porque a gente só vai conseguir diminuir a quantidade de violações quando a gente for ativo e tomar providências contra cada uma delas. Então, quando isso acontecer, não deixem de se socorrer da Comissão de Prerrogativas. E eu digo também uma coisa muito importante. Quando também estiver acontecendo uma violação de prerrogativas com o seu colega, com uma pessoa conhecido seu, também incentive a que ele tome providências na Comissão de Prerrogativas, porque é muito importante que a gente tenha uma tolerância muito baixa com esse tipo de desrespeito, para que, quem sabe, um dia a gente tenha juízes, autoridades, promotores e delegados que sejam mais respeitadores. E, por último, juro, a gente tem aqui uma novidade muito grande que tem acontecido e tem mudado um pouco a postura das autoridades, que é o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Autoridades que têm contra elas deferidos pedidos de desagravo, que é quando há uma violação de prerrogativas praticada por uma autoridade, eles têm o nome incluído num cadastro na OAB Nacional, e quando eles se aposentarem e quiserem buscar uma inscrição na OAB, eles terão muita dificuldade em obter a carteirinha de advogado. Então, é muito importante que a gente também tome essa medida e esse procedimento para que a gente não tenha um advogado com carteirinha de advogado, que é senador da República, que hoje está levando para um senador um projeto de lei para proibir sustentação oral em habeas corpus. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado e ser muito intolerante e tomar providências realmente contra esse tipo de pessoa. E a turma do Prerro é séria, competente e trabalhadora, né? É isso aí. Agora, o Sérgio Moro ter coragem de fazer um projeto de lei para proibir sustentação oral em habeas corpus é o fim, né, gente? Eu falei hoje, agora, vamos caçar o AB desse homem. Ele é advogado, gente. Mas vale. E só para repetir uma coisa que a Célia disse, a maioria de nós mediadores, nós somos advogados. Não são todos, mas nós somos muitos advogados. E a prerrogativa, ela também está a favor desse mediador que é advogado, porque mediar é uma atividade típica da advocacia, está lá no artigo 77 do Código de Ética da Advocacia. O advogado, enquanto medeia, concilia ou é árbitro, ele está exercendo a advocacia. Então, se existir uma violação, no exercício dessa função de mediar, prerrogativas também está aqui para nos ajudar. Vamos, muito obrigado, Cláudia. Mais uma vez. Imagina, gente, eu que agradeço.